Hoje vamos falar sobre o sistema hemostático e sobre o processo de fibrinólise. Quando falamos sobre a hemóstase, nós estamos a falar sobre dois processos que acontecem sequencialmente. O primeiro processo é a hemostase primária, que diz respeito ao conjunto de ações que envolve a estrutura celular, que são as plaquetas. E, portanto, são as plaquetas os primeiros elementos que vão participar quando existe uma interrupção no normal fluxo sanguíneo, por exemplo, quando há uma laceração de um vaso sanguíneo, e são as plaquetas que vão inicialmente tamponar a hemorragia, formando um trombo plaquetário. Só que esta primeira ação das plaquetas, embora consiga estancar rapidamente a hemorragia, forma uma estrutura que é relativamente fraca. E, portanto, o trombo plaquetário deve ser suportado e solidificado pela formação de uma rede de fibrina, sendo que a formação da rede de fibrina é feita no processo de hemostase secundária, que envolve um conjunto de fatores de coagulação que vão participar na cascata da coagulação, que termina, portanto, na formação da rede de fibrina. Como qualquer coisa no nosso organismo, nós precisamos de mecanismos que nos ajudem a contrabalançar qualquer processo. E nesse caso, o mecanismo que ajuda a contrabalançar é a hemostase, é a fibrinólise, e portanto diz respeito a todo o conjunto de proteínas e de processos que vão degradar o coágulo de fibrina que foi anteriormente formado. Portanto, aquilo que nós estamos a ver aqui nesta imagem é aquilo que acontece quando existe uma interrupção no fluxo sanguíneo, portanto, quando existe a laceração de um vaso sanguíneo. E a primeira coisa que acontece é que o vaso vai sofrer um espasmo. E isto é particularmente verdade ao nível da microcirculação, onde existe rapidamente, após uma laceração de um vaso, a libertação de mediadores vasoconstritores, como por exemplo a adrenalina, mas também o tromboxana 2, que faz com que o músculo liso que existe na parede dos pequenos vasos sanguíneos se contraia e, portanto, diminua o calibre do vaso sanguíneo. E esta diminuição do calibre do vaso sanguíneo tem duas grandes vantagens. A primeira é que diminui o fluxo sanguíneo por esse vaso e, portanto, vai diminuir a perda sanguínea. E, por outro lado, vai facilitar a posição dos elementos sanguíneos em circulação, por exemplo, as plaquetas, à periferia do vaso sanguíneo, sendo que, nesse caso, as plaquetas vão ter um muito maior contacto com o tecido subendotelial, facilitando, portanto, o início dos processos de hemostase. Exatamente como nós aqui vemos nesta imagem, nós temos aqui as plaquetas à periferia a moverem-se agora para cada vez mais em oposição com a parede do vaso, até que chega ao momento no qual o vaso está descontinuado e as plaquetas vão contactar com o material trombogénico, iniciando, portanto, a formação do trombo plaquetário, que vai temporariamente estancar a hemorragia. Antes de nós avançarmos propriamente dito para falar sobre a hemostase primária, temos que fazer apenas uma pequena introdução acerca das plaquetas. E, portanto, as plaquetas são células que têm origem na medula óssea, a partir de uma célula estaminal pluripotente, sendo que esta célula se vai depois diferenciar no precursor das plaquetas, que é o megacariócito, que depois vai libertar centenas de plaquetas para a periferia. As plaquetas vistas aqui no microscópio eletrónico são estruturas celulares com uma forma de um disco e acabam por ter bastantes conteúdos no seu interior. Primeiramente, aquilo que nós vemos aqui neste caso, vemos, por exemplo, um sistema tubular denso, vemos também um sistema canalicular aberto, vemos também que as mitocôndrias dentro das próprias plaquetas e múltiplos gránulos que vamos falar mais à frente. Vemos agora aqui as plaquetas numa imagem de microscopia óptica e, portanto, aquilo que nós vemos são estes pequenos elementos apontados pelas setas que correspondem a plaquetas. E uma outra curiosidade que nós temos das plaquetas é que de todas as plaquetas que nós temos no organismo, nem todas estão em circulação no sangue. De facto, de todas as plaquetas que nós temos no organismo, 2/3 delas estão em circulação do sangue, mas uma proporção significativa, aproximadamente 1/3, estão retidas no baço. E, portanto, aquilo que vai acontecer é que em situações de hemorragia, e isto é particularmente verdade em outros mamíferos, como por exemplo os cães, o baço vai sofrer uma contração e vai, portanto, libertar as plaquetas para dentro da corrente sanguínea, fazendo, portanto, que em situações de hemorragia temos um aumento temporário da concentração de plaquetas no sangue e, portanto, um aumento temporário da nossa capacidade pró-hemostática. As plaquetas são ainda constituídas por vários elementos, sendo que todos eles são importantes para a função plaquetária. São constituídos por uma membrana plasmática, por um citoesqueleto, pelo sistema canalicular aberto, sistema tubular denso e grânulos e mitocôndrias.
Quanto à membrana plasmática das plaquetas, nós vemos aqui nesta representação esquemática que a membrana plasmática é constituída por dois grandes tipos de estruturas. A primeira são os fosfolipídios, que de facto são um dos componentes mais abundantes da membrana plasmática plaquetária e que são eles que de facto vão fazer a barreira entre aquilo que é o dentro da plaqueta e aquilo que é o meio externo. E o outro componente importante da membrana plaquetária são estas proteínas transmembranares que vão fazer com que a plaqueta consiga responder ao meio externo. E, portanto, se nós formos afunilar um pouco mais este conhecimento, as plaquetas têm três grandes componentes na sua membrana plasmática. Tem os fosfolipídios, que quando a plaqueta é ativada, vão contribuir para oferecer uma superfície carregada negativamente, onde vai haver a ativação dos fatores da coagulação. Temos também um conjunto de glicolipídios à superfície da plaqueta que formam um glicocálice. E temos também, muito importante, glicoproteínas, que são essas proteínas que nós aqui vemos, que podem depois ser divididas em três grandes famílias, meramente a família das integrinas, a família das glicoproteínas rica em leucina e a família das selectinas. Falando particularmente sobre as glicoproteínas, que de facto é aquilo que é de longe o mais importante neste momento para nós abordarmos sobre a função das plaquetas, nós podemos começar por falar sobre as glicoproteínas da família das integrinas. E aqui nós temos duas importantes glicoproteínas. Temos a glicoproteína 2B3A e temos a glicoproteína 6. E porquê que elas são importantes? Elas são importantes porque, de facto, tendo em conta a sua localização, vão ser fundamentais para a plaqueta estabelecer um contacto com o meio externo e vão ser também importantes para o meio externo conseguir sinalizar para o interior das plaquetas que, por exemplo, está a ocorrer um processo de hemostase primário e, portanto, vai estimular a função plaquetária no mecanismo de feedback positivo. Começando pela primeira destas integrinas, a glicoproteína 6. Nós conseguimos ver aqui nesse gráfico, particularmente nesta zona aqui mais à direita, em que temos aqui uma plaqueta que está a aderir ao tecido subendotelial. Portanto, aquilo que nós temos na realidade é um vaso sanguíneo, representado de forma esquemática. Temos as células endoteliais representadas a verde e temos abaixo das células endoteliais o tecido subendotelial, constituído por um material pós-trombogénico, nomeadamente o colagênio e a matriz subendotelial. Só que naturalmente, e em situações normais, este material trombogénico está protegido das plaquetas que andam em circulação por esta camada de células endoteliais que de facto bloqueia o contacto entre estes dois elementos. No entanto, quando acontece uma laceração do vaso sanguíneo, o que acontece é que as células endoteliais vão sair e vão levar a uma descontinuidade da superfície endotelial, expondo à corrente sanguínea este material subendotelial que é profundamente trombogénico. E, de facto, um dos componentes que existe aqui neste material subendotelial que é altamente trombogénico é, de facto, o colagênio. E só estão a reparar agora nesta parte mais à direita da imagem. O colagênio vai estabelecer ligação com as plaquetas exatamente através de uma daquelas glicoproteínas que nós falámos anteriormente. Particularmente sobre esta glicoproteína que chama-se de glicoproteína 6. E, portanto, estamos a ver que nas plaquetas, esta glicoproteína 6 vai ser fundamental para estabelecer o primeiro contacto das plaquetas com aquilo que podemos chamar o meio externo, porque em situações normais é meio que não está em contacto com o sangue. E esse primeiro contacto das plaquetas com esse meio externo vai sinalizar através da glicoproteína à plaqueta que ocorreu este contacto e que a plaqueta deve iniciar um processo de ativação para iniciar o processo de hemostase primária. A glicoproteína 2B3A vai fazer uma função similar à glicoproteína 6, ou seja, vai existir na membrana da plaqueta e vai ajudar a plaqueta a comunicar com o meio externo. Só que neste caso, como nós estamos aqui a ver nesta imagem, a principal função desta glicoproteína 2B3A que está à superfície desta plaqueta é, de facto, promover a ligação de plaquetas a outras plaquetas. E reparem que isto vai acontecer através de um elemento que se chama de fibrinogênio. Ou seja, a glicoproteína 2B3A o que vai fazer é funcionar como um elo de ligação entre as várias plaquetas, contribuindo para aquilo que é o processo de agregação plaquetária, que é também um processo particularmente fundamental para o processo de hemostase. Apenas aqui uma chamada de atenção, aqui representado para a glicoproteína 2B3A, mas que se pode representar por muitas outras glicoproteínas que existem à superfície das plaquetas. As glicoproteínas que existem à superfície das plaquetas podem existir em dois estados, dependendo se a plaqueta está não estimulada, ou seja, se é uma plaqueta que está em circulação no sangue como está normalmente, ou se é uma plaqueta que está estimulada, por exemplo, uma plaqueta que sofreu a sinalização de que está a ocorrer um processo de hemostase. Se nós repararmos, na plaqueta não estimulada,
Esta glicoproteína 2B3A tem uma determinada forma molecular, sendo que quando a plaqueta passa a ser estimulada, esta glicoproteína passa agora a ter uma outra conformação. E, portanto, esta mudança conformacional que existe na glicoproteína 2B3A, que existe na superfície plaquetária, é fundamental para esta glicoproteína conseguir agora ligar-se ao seu elemento-alvo, que é o fibrinogénio, e que depois possa ligar a outra plaqueta. Ou seja, apenas após ter ocorrido o processo de ativação plaquetária, é que vai haver a alteração da forma de glicoproteínas à superfície das plaquetas, permitindo que elas possam desencadear passos subsequentes da hemostase primária, nomeadamente a ligação a outras estruturas. Reparem aqui ainda neste gráfico este processo que nós falámos inicialmente, em que a plaqueta adere à matriz subendotelial. Esta adesão à matriz subendotelial vai iniciar um processo de sinalização que se pode chamar de outside-in signaling, porque é uma ligação ao meio externo que vai depois provocar uma alteração em vias intracelulares da plaqueta, sendo que esta sinalização outside-in vai fazer com que a plaqueta passe de um estado inativo para um estado ativo e que, portanto, forme esta mudança conformacional dos seus receptores transmembranários. Passando agora para outro tipo de glicoproteínas, neste caso numa outra família de glicoproteínas ricas em leucina, temos aqui a GP1B59. E a GP1B59, ou alternativamente podem encontrar descrito como sendo GP1B95, são os mesmos elementos, ou podem estar descritos por forma diferente. É também um receptor transmembranar que existe à superfície da plaqueta, que também deve ser fundamental para fazer a interface entre a plaqueta e o meio externo. Neste caso, nós vemos que este receptor vai se ligar a um elemento específico do meio externo chamado de fator de von Willebrand. E, portanto, o fator de von Willebrand, que normalmente também está escondido da circulação porque está no meio subendotelial, quando ocorre uma hemorragia e quando ocorre esta descontinuidade endotelial, expõe-se o fator de von Willebrand, que se vai ligar a este receptor GP1B95, permitindo, portanto, que exista este processo de adesão plaquetária. E, portanto, se nós estivermos agora a ver o full picture que nos é permitido ver por esta imagem, aquilo que nós temos é que, em resposta a uma descontinuidade da superfície endotelial, existe a exposição do material subendotelial que é profundamente trombogénico. Este material subendotelial tem duas importantes proteínas que vão depois sinalizar e comunicar com as plaquetas. São eles o fator de von Willebrand e o colagênio. Repare-se o fator de von Willebrand a comunicar com as plaquetas através deste GP1B95 e o colagênio a interagir com as plaquetas através deste GP6. Para além disso, essa primeira ligação das plaquetas vai ocorrer naquele processo que nós chamamos que é um processo de adesão. Ou seja, estabelece esta ligação molecular, mas por todos os efeitos é uma ligação molecular de fraca força. E, portanto, tem de ser suportado por outras ligações ulteriores que vão aumentar a força de ligação das plaquetas ao local que está usado, de modo a fazer um trombo que seja forte e que consiga estancar a corrente sanguínea. E, portanto, para conseguir fortalecer estas ligações moleculares, é necessário que esta primeira ligação da plaqueta com o meio externo seja depois fortificada por outras ligações. E já vimos anteriormente a maneira como é que a plaqueta faz isto. A plaqueta faz isto através de um mecanismo de outside-in signaling, ou seja, esta primeira ligação ao meio externo vai fazer com que se ativem vias intracelulares no interior da plaqueta, fazendo com que ela sofra, por exemplo, alterações conformacionais nas suas glicoproteínas de superfície, fazendo com que, por exemplo, esse GP2B3A que existe à superfície da plaqueta mude para uma forma ativa e que consiga ligar-se agora a outras plaquetas através de ligações bem mais fortes com a interface do fibrinogénio, formando agora um trombo plaquetário relativamente forte. Conseguimos ver aqui neste esquema molecular porque é que damos o nome de GP1B95 a esta glicoproteína, e chama-se disto porque, de facto, ela é constituída por três elementos moleculares diferentes. Temos aqui uma proteína transmembranar do tipo GP1B, temos aqui outra do tipo GP5 e temos aqui uma outra do tipo GP9 que, de facto, vão se combinar e formar esta glicoproteína que nós falámos anteriormente. Notem ainda aqui neste pequeno insert que esta glicoproteína 1B59 não é apenas o receptor para o fator de von Willebrand, mas pode ser, por exemplo, o receptor para outras estruturas, como, por exemplo, o colagênio, que também está presente naturalmente no espaço subendotelial. Acabamos agora de falar, portanto, do constituinte da membrana plasmática das plaquetas e passamos para os restantes constituintes das plaquetas. Um outro importante constituinte das plaquetas é este sistema canalicular aberto,
que nós vemos aqui nesta imagem, que corresponde a estas pequenas invaginações da membrana plasmática da plaqueta para o interior. E, portanto, este sistema canalicular aberto, que nós aqui vemos claramente que sendo uma invaginação da membrana, mas que também existe noutros locais da plaqueta, só que neste caso não nos parece tanto uma invaginação da membrana, porque lembrem, estamos aqui a ver um corte transversal da plaqueta e, portanto, não estamos a ver a plaqueta em toda a sua forma tridimensional, que seria o normal. Este sistema canalicular aberto o que está a fazer, de facto, é ampliar grandemente a área de superfície da plaqueta e, portanto, favorece e amplifica a comunicação da plaqueta com o meio externo, facilitando que a plaqueta consiga captar, por exemplo, moléculas que andem em circulação, sejam estimulantes plaquetários, como, por exemplo, a trombina. Mas também facilita que os próprios conteúdos intraplaquetários, por exemplo, os conteúdos que estão dentro desses grânulos, possam ser mais facilmente exocitados para o exterior, porque, naturalmente, temos mais membrana plasmática. Temos depois aqui o sistema tubular denso. O sistema tubular denso que é visto aqui ao nível desta microscopia eletrónica. O sistema tubular denso não é mais do que um conjunto de retículos sarcoplasmáticos que contém grande quantidade de cálcio. E uma outra coisa que nós vamos ver é que um grande material que é necessário para quer a hemostase primária, quer a hemostase secundária, é o cálcio. E, portanto, faz sentido que o cálcio seja armazenado em grandes quantidades dentro da plaqueta para conseguir ser libertado para o exterior, para fomentar os processos de hemostase. Um outro elemento importante da plaqueta é o citoesqueleto. E aquilo que nós vemos aqui é que é graças ao citoesqueleto da plaqueta que a plaqueta consegue alterar a sua forma. Outro componente importante da plaqueta são os grânulos plaquetários, do qual nós temos dois grânulos importantes das plaquetas, os grânulos alfa e os grânulos densos. Os grânulos alfa contêm naturalmente material que é procoagulante, portanto material que a plaqueta consegue secretar para o exterior, facilitando por um mecanismo de feedback, quase de feedback positivo, o mecanismo de hemostase. E, por exemplo, temos aqui dentro destes grânulos plaquetários material procoagulante, como por exemplo o fibrinogênio, fator da coagulação e fator de von Willebrand, bem como material e glicoproteínas que participam no processo de adesão plaquetária. No entanto, não apenas material procoagulante é feito este grânulo alfa. Ele é também constituído por mediadores inflamatórios, por mediadores que participam na cicatrização da ferida e que participam na angiogênese. Relativamente aos grânulos densos, que têm este nome porque de facto têm uma estrutura muito densa quando vistos na microscopia eletrónica, e estes grânulos densos são constituídos por serotonina, também é um potente ativador plaquetário, que são constituídos por ADP e ATP, e mais uma vez, por cálcio, como este grande mediador que participa no processo de hemostase. E tudo isto que está aqui dentro destes grânulos plaquetários é passível de ser secretado da plaqueta para o exterior, portanto fomentando o processo de hemostase. A plaqueta tem também um metabolismo importante. Tem um metabolismo quer à custa de uma via glicolítica que é bastante ativa, quer à custa da biossíntese e degradação de colagênio, quer à custa da fosforilação oxidativa que ocorre ao nível da membrana mitocondrial. Passamos agora para a hemostase primária. Portanto, a hemostase primária é o processo que envolve a formação de trombo plaquetário e que envolve única e exclusivamente as plaquetas, para além, naturalmente, do material extracorrente sanguíneo com que as plaquetas vão interagir como o tecido subendotelial. A hemostase primária vai ocorrer ao longo de 4 etapas sequenciais. A primeira etapa é a da adesão plaquetária, segue-se a ativação plaquetária, a secreção e a agregação plaquetária. A adesão plaquetária nós já vimos de uma maneira relativamente superficial o que é que isto consiste. Consiste na adesão inicial das plaquetas ao vaso lesionado, através de reações de baixa força molecular, nomeadamente através da ligação da glicoproteína 6 e da glicoproteína 1B59 ao colagênio e ao fator de von Willebrand, respectivamente. E a grande importância dessas primeiras ligações é promover um outside-in signaling e, portanto, resultar numa ativação plaquetária para que as fases posteriores ocorram de uma forma normal. E, portanto, a ativação plaquetária é aquilo que resulta deste outside-in signaling e é um conjunto de processos que acontecem dentro da plaqueta, um conjunto de processos bioquímicos que vão modular a atividade de canais iónicos na superfície da plaqueta, de enzimas associadas à membrana plaquetária e também de enzimas citoplasmáticas. Temos depois o processo de secreção plaquetária, que envolve a secreção de conteúdo dentro da plaqueta para o exterior. Muito deste conteúdo é protrombótico e, portanto, facilita a criação do trombo plaquetário.
E finalmente temos o processo de agregação plaquetária, que é o processo em que as plaquetas começam agora a aderir umas às outras. Mas atenção que as plaquetas que aderem umas às outras são plaquetas que foram previamente ativadas. E, portanto, este é o último espaço que acontece no processo de hemostase primária. Temos aqui nesta imagem uma chamada de atenção que, de facto, mais uma vez no organismo nós temos mecanismos que nos previnem de ocorrer processos de hemostase sem qualquer controle. E, de facto, nós já falámos que a hemostase apenas acontece quando o vaso sanguíneo está usado e, portanto, quando existe descontinuidade na superfície endotelial. E isto acontece porque em fases completamente saudáveis e em fases no qual a superfície endotelial está perfeitamente contínua, as células endoteliais vão ter uma função anticoagulante. E tem uma função anticoagulante. Neste caso, vamos nos focar apenas na função anticoagulante relativamente à hemostase primária. Tem essa função anticoagulante porque as células endoteliais produzem, por exemplo, óxido nítrico e prostaciclinas que inibem a ativação plaquetária. Mas este mesmo óxido nítrico e prostaciclinas vão difundir para o músculo liso que está subjacente às células endoteliais e vão provocar a vasodilatação do músculo liso. Portanto, tudo isto são fatores que promovem a normal circulação do sangue, que é isto que o vaso sanguíneo saudável quer. Portanto, na hemostase primária ocorreu uma descontinuidade na superfície endotelial, que é isto que nós vemos nesta imagem. Portanto, só para vos localizar, temos aqui o vaso sanguíneo, temos aqui as células endoteliais com uma pequena descontinuidade entre as duas células endoteliais e temos depois aqui o material subendotelial profundamente trombogénico, constituído, por exemplo, por colagênio e por fator de von Willebrand. Vemos que, expondo este material trombogénico à circulação sanguínea, este material é rapidamente reconhecido pelas plaquetas que andam em circulação. E essas plaquetas vão ligar-se a este material subendotelial através de dois importantes receptores de membrana. Através da glicoproteína 6, que se liga ao colagênio, e através da glicoproteína 1B95, que se liga ao fator de von Willebrand. Que lembrem mais uma vez que estas ligações são ligações de fraca energia e que, portanto, têm de ser fortalecidas por reações que vão acontecer subsequentemente. E para estas reações ocorrerem subsequentemente, é necessário ocorrer o processo de outside-in signaling, ou seja, é preciso que esta primeira adesão estimule vias de reação intracelular dentro das plaquetas para que elas passem a ser ativadas. E, portanto, este processo de ativação plaquetária sucede ao processo inicial de adesão. Mais uma vez, nesta imagem, nós temos aqui a plaqueta a rolar por este material, por esse vaso sanguíneo que tem uma descontinuidade de células endoteliais. E reparem aqui na primeira ligação da plaqueta ao material subendotelial. E essa primeira ligação é fundamental para que aconteça agora o processo de ativação. E reparem o que é que está a acontecer nesse processo de ativação. O que está a acontecer é uma ativação de vias intercelulares dentro da plaqueta, que vai alterar várias coisas dentro da plaqueta. Por exemplo, vai ativar vias de sinalização intracelular, vai alterar a atividade de canais iónicos e vai, muito importantemente, modular a atividade da glicoproteína de membrana, particularmente a glicoproteína 2B3A, passando-a de um estado inativo para um estado ativo e para ela consiga agora estabelecer ligações com o fibrinogénio e com outras plaquetas. Aqui nesse gráfico nós temos exatamente representado abaixo da membrana plasmática estes processos intracelulares que acontecem quando a plaqueta é ativada. E duas enzimas importantes que participam nesse processo de ativação plaquetária são a fosfolipase C, que nós vemos aqui, e a fosfolipase A2. E como o nome indica, se são fosfolipases, são enzimas que vão atuar sobre um substrato que são os fosfolipídios. E esses fosfolipídios existem naturalmente na membrana plasmática da plaqueta. E, portanto, começando pela fosfolipase C, ela vai atuar sobre os fosfolipídios da membrana plasmática da plaqueta e vai formar outros produtos, primeiramente o IP3 ou o diacilglicerol, sendo que o IP3, por exemplo, vai se difundir para o sistema tubular denso da plaqueta e vai estimular a libertação de cálcio, sendo que este cálcio vai estimular depois a trombose. E o diacilglicerol vai estimular a formação de uma proteína sínase de outras proteínas, que é o PKC, sendo que este PKC vai fosforilar outras proteínas dentro da plaqueta, modulando a sua atividade. No caso da fosfolipase A2, ela vai também atuar sobre fosfolipídios da membrana, formando um importante mediador, que é o ácido araquidónico. E este ácido araquidónico vai depois sofrer a ação de outras enzimas, primeiramente enzimas da família das ciclooxigénases, formando, por exemplo, tromboxano A2, que é também um importante vasoconstritor e
ativador das plaquetas e, portanto, é um mediador que vai ter uma importância no processo de hemostase. E daqui, já agora, tem a importância de que quando nós damos um fármaco antiplaquetário muito famoso, a aspirina, ou o nome farmacológico, o ácido acetilsalicílico, uma maneira desse fármaco atuar é inibindo a ciclooxigênase, ou seja, inibindo que o ácido araquidónico possa ser depois convertido em tromboxana 2 e, portanto, inibindo esta função trombogénica do tromboxano A2. E por isso é que a aspirina é dada para prevenir eventos trombóticos das pessoas. Esta imagem é também feliz porque nos permite ainda ver que na superfície das plaquetas temos outros receptores que não falámos anteriormente, mas que são também receptores importantes, porque a plaqueta também consegue ser ativada, não só por aquilo que está no meio externo, mas também por aquilo que anda na circulação. Por exemplo, neste caso, nós estamos a ver aqui que na superfície da plaqueta temos receptores transmembranares acoplados à proteína G, chamados receptores P2Y1 ou P2Y12, que notoriamente são os receptores para o ADP. E, portanto, ADP que anda em circulação também pode ser um potente estimulador das plaquetas. E reparem que quando se descobriu este receptor, potencial foi tanto que, de facto, descobriram-se e desenvolveram-se bloqueadores destes receptores P2Y12, como, por exemplo, o clopidogrel, que é também utilizado farmacologicamente como inibidor plaquetário. E, portanto, quando temos um indivíduo que tem um alto risco trombogénico e nós queremos inibir a hemostase primária, nós podemos dar-lhe dois tipos de fármacos. Fármacos que inibem este ciclooxigênase e, portanto, que inibem a transformação do ácido araquidónico em tromboxana 2. E este fármaco é a aspirina. Ou fármacos que bloqueiam o receptor ADP das plaquetas, como, por exemplo, o clopidogrel. Note-se ainda que em condições normais a plaqueta não é estimulada porque ela está a ser tonicamente inibida por mediadores produzidos pela célula endotelial saudável. Um destes mediadores é a prostaciclina, que nós aqui a vemos representada, a ligar-se a um receptor transmembranar, mais uma vez acoplado à proteína G, que neste caso é a proteína GS, que estimula a adenilciclase e, portanto, aumenta os níveis intraplaquetários da AMP cíclica. E, portanto, a AMP cíclica é um potente inibidor das plaquetas e é por isso que a prostaciclina consegue inibir a função plaquetária. Portanto, de qualquer forma, aquilo que aconteceu até agora foi o processo de adesão plaquetária, estimulou o processo de ativação plaquetária, do qual nós vimos as vias intracelulares que aconteciam, e agora o que vai acontecer são dois processos simultâneos. O processo de secreção plaquetária, portanto, tudo aquilo que estava dentro das plaquetas, dentro dos grânulos, pode agora ser secretado para o exterior, que é de facto isto que nós aqui vemos. Portanto, reparem aqui nesta imagem, agora relativamente invertido, relativamente ao que estávamos habituados a ver, em que neste caso a matriz subendotelial está aqui na parte superior do gráfico, e vemos a plaqueta a ligar-se aos mesmos elementos que nós vimos anteriormente, quer o colagênio, quer o fator de von Willebrand, através dos receptores que nós já vimos até agora, a glicoproteína 6 e a glicoproteína 1B95, e portanto este é o processo de adesão. Vimos que este processo de adesão estimula depois o processo de ativação plaquetária, com aquelas vias de sinalização intracelular que nós falámos, e estimula depois duas coisas. Reparem que com a ativação plaquetária temos uma mudança conformacional dos receptores à superfície das plaquetas, como a glicoproteína 2B3A, e temos também a estimulação da secreção de conteúdo do interior das plaquetas para o exterior. E as plaquetas conseguem, por exemplo, libertar ADP que está acumulado dentro dos grânulos deles, por exemplo, sendo que este ADP vai estimular outras plaquetas que andem em circulação, ligando-se ao receptor do ADP que nós já vimos anteriormente. A plaqueta ativada vai também libertar serotonina, que está dentro dos seus grânulos densos, também para o exterior, e vai também libertar tromboxana 2. E todos esses elementos que a plaqueta está a libertar são elementos trombogénicos que vão ativar outras plaquetas que andam em circulação e, portanto, amplificar grandemente esse processo de hemostase. O último processo que de facto vai acontecer é o processo de agregação plaquetária, que depende do processo de ativação, porque depende que esta glicoproteína 2B3A passe do estado inativo para o estado ativo. E uma vez no estado ativo, esta glicoproteína 2B3A vai sim ligar-se agora ao fibrinogénio e vai ligar plaquetas umas às outras, formando um muito apertado trombo plaquetário. Mais uma vez, e nunca é demais relembrar que a hemostase primária é finamente regulada por elementos dos vasos sanguíneos saudáveis, como as células endoteliais, que tonicamente produzem óxido nítrico e prostaciclinas, que tonicamente inibem as plaquetas de serem inapropriadamente ativadas. Terminamos, portanto, a hemostase primária e falamos agora do processo de hemostase secundária. Portanto, um conjunto de processos que tem como último elemento a formação da rede estável de fibrina insolúvel.
Este processo de hemostase secundária vai estar na dependência das proteínas do sistema da coagulação. Apenas uma à parte. Nós vamos falar da grande maior parte, nesta primeira secção da aula, das proteínas do sistema de coagulação que nós vamos falar. São proteínas que têm uma função pró-coagulante, embora, mais uma vez, algumas das proteínas deste sistema da coagulação vão ter função reguladora, portanto, função anticoagulante, fazendo com que, de facto, o processo de coagulação vai acontecer apenas e só no local onde ocorreu a lesão do vaso sanguíneo, portanto, impedindo que o indivíduo fique com um trombo que lhe bloqueia o acesso de sangue a todos os locais do organismo. Quanto aos fatores da coagulação, nós estamos a falar na realidade de proteínas, e a maioria dessas proteínas tem uma função de protease de serina. Portanto, são proteínas que vão atuar sobre outras proteínas em resíduos de serina, fazendo pequenas clivagens, e, portanto, essas pequenas clivagens são fundamentais para modular a atividade dessas proteínas. As proteínas do fator de coagulação vão circular no sangue na forma inativa e vão ser ativadas umas pelas outras, aquilo que é a cascata da coagulação, de uma forma relativamente ordenada e sequencial. Estas proteínas do fator da coagulação têm um nome sequencial e, portanto, elas vão de fator 1, fator 2, fator 3, etc., até chegarmos ao fator 13 da coagulação. E, só para não ficarem espantados, alguns destes fatores de coagulação até vão ter mesmo nomes próprios. Portanto, o fator 1 pode também ser chamado de fibrinogénio, o fator 2 pode também ser chamado de trombina, o fator 13 pode também ser chamado de fator estabilizador do coágulo. A hemostase secundária, o que vai ter início com a ativação destes fatores da coagulação e vai culminar com a formação de um fator da coagulação que é a trombina, o fator 2, e finalmente com a conversão do fator 1 em fator 1 ativado, ou seja, com a conversão de fibrinogénio em fibrina. A maioria destes fatores da coagulação são de síntese exclusiva hepática, com notória exceção o fator 8 da coagulação, que para além de ser produzido no fígado, é também produzido nas células endoteliais. Qual é a relevância clínica disto? O indivíduo que tem insuficiência hepática vai ter uma diminuição marcada de todos os fatores da coagulação, exceto do fator 8, porque também é produzido pelas células endoteliais. Uma outra parte relevante dos fatores da coagulação é que alguns são produzidos pelo fígado e não sofrem qualquer outra alteração, embora estejam circulados na forma inativa. Outros fatores da coagulação são produzidos pelo fígado, só que para poderem ser recrutados para o processo da coagulação, têm de sofrer um processo sequencial de gama-carboxilação. E esse processo de gama-carboxilação apenas acontece na presença de vitamina K. Por isso é que se diz que alguns fatores da coagulação são fatores dependentes da vitamina K. Porque apenas e só tendo a vitamina K no organismo é que estes fatores da coagulação sofrem esta gama-carboxilação fundamental para tornar estes fatores da coagulação recrutáveis no processo da coagulação. E são estes os fatores da coagulação dependentes da vitamina K. Os fatores 2, 7, 9 e 10, proteína C e proteína S. E, portanto, não nos espanta que estes são os fatores da coagulação que vão ser inibidos quando nós utilizarmos fármacos inibidores da vitamina K, como, por exemplo, a varfarina. Nós temos aqui nessa imagem, ou nesse grafismo, a representação de como é que estes fatores da coagulação sofrem esta reação de gama-carboxilação. De facto, aqui à direita nós temos a proteína, que é o fator da coagulação, que vai ser gama-carboxilado e, portanto, forma uma proteína gama-carboxilada. Notem apenas que este fator da coagulação gama-carboxilado tornou-se apenas recrutável para a cascata da coagulação. Não está ainda na forma ativa. Portanto, continua inativo, pode ser recrutado para a cascata da coagulação, mas precisa ainda de ser ativado. Reparem que para esse processo de gama-carboxilação é fundamental a presença da vitamina K, que vai andar aqui a oscilar entre formas reduzidas e formas oxidadas. Não vamos aqui debruçar-nos muito como é que a vitamina K é regenerada ao longo desta via, mas reparem que dentro desta via de regeneração das formas reduzidas e oxidadas da vitamina K, tem particular importância algumas enzimas, nomeadamente esta vitamina K epóxido redutase, que é de facto o alvo farmacológico da varfarina. E, portanto, quando damos varfarina a um indivíduo, vamos inibir esta vitamina K epóxido redutase e, portanto, bloqueamos esta reconversão de vitamina K da forma epóxido para a forma hidroquinona, ou seja, impedimos a formação de vitamina K, que é o substrato destas reações de gama-carboxilação, e, portanto, para todos os efeitos, bloqueamos estas reações de gama-carboxilação e o indivíduo, embora tenha as proteínas 2, 7, 9 e 10 em circulação no sangue, elas não são recrutáveis
para a cascata da coagulação porque não foram gama-carboxiladas e, portanto, o indivíduo tem, desta forma, uma ação anticoagulante por via da varfarina. A cascata da coagulação pode ser representada de uma forma académica por esta forma que nos parece um Y. Parece-nos Y porque temos aqui dois braços superiores e temos aqui uma perna inferior que corresponde à via comum da coagulação. E, portanto, a cascata da coagulação é constituída por duas vias superiores, por onde ela pode ter início. Pode ter início aqui pela via da direita, que corresponde à via extrínseca, ou a via de fator celular, que in vivo é de longe a via mais importante para a cascata da coagulação. Ou pode também ter início a cascata da coagulação por esta via intrínseca, aqui à esquerda, também chamada de via de ativação por contacto, em que in vivo não é tão importante como a via extrínseca, mas é relevante porque amplifica a cascata da coagulação. Nós vamos ver isso mais à frente como é que acontece. De qualquer forma, quer a coagulação tenha início pela via intrínseca, quer tenha início pela via extrínseca, elas vão culminar nesta via comum da coagulação, que tem início com o fator 10, sendo que a função deste fator 10 da coagulação é ativar a enzima fulcral e central da cascata da coagulação, que é a trombina. E de facto eu estou aqui a dizer enzima, mas na realidade o nome mais correto de ser chamado é protease serina. Portanto, esta trombina, que tem a função central da cascata da coagulação e que a sua função é central porque de facto é ela que vai atuar sobre o fibrinogénio e vai ativá-lo a fibrina, e é esta fibrina que depois vai formar a rede de fibrina, formando a rede de fibrina que vai estancar por completo a hemorragia. Portanto, começando pela via extrínseca. A via extrínseca tem este nome de extrínseca porque, de facto, para ela poder ser estimulada, depende de um elemento que normalmente não está dentro da nossa corrente sanguínea. Portanto, está no meio externo. Ou seja, está no tecido subendotelial. E este elemento que está no tecido subendotelial, protegido da nossa corrente sanguínea, é o fator tecidular. E, portanto, este fator tecidular apenas vai ser exposto à corrente sanguínea quando existe uma descontinuidade na superfície endotelial. Ou seja, quando existe uma ruptura do vaso sanguíneo. E reparem que, havendo esta descontinuidade da superfície endotelial e expondo-se o fator tecidular, o que vai acontecer é que o fator tecidular vai funcionar de receptor para um fator da coagulação que anda em circulação no sangue, na forma inativa, que é este fator 7. E, portanto, o fator 7, que foi produzido pelo fígado, que foi também depois sofrer uma ação de gama-carboxilação na dependência da vitamina K para ser recrutável para o processo da coagulação, este fator 7, que anda em circulação na forma inativa, vai ser reconhecido por este fator celular quando existe uma laceração no vaso, formando um complexo fator celular, fator 7 ativado. E reparem que este complexo fator celular, fator 7 ativado, vai depois desempenhar uma ação fundamental na restante cascata da coagulação. E como é que desempenha esta ação? Desempenha esta ação porque o fator celular, fator 7 ativado, este complexo, vai depois vai atuar na via comum da cascata da coagulação, ativando o fator 10 a fator 10 ativado. E, portanto, esta via extrínseca é relativamente simples. Envolve apenas uma única reação, que é a ativação do fator 7 a fator 7 ativado. E depois, o complexo fator 7 ativado mais fator celular entra imediatamente na via comum, onde vai ativar o fator 10 a fator 10 ativado. O que é que este fator 10 ativado vai fazer? De facto, o que o fator 10 ativado vai fazer é ativar a trombina à sua forma ativa. Portanto, a trombina é também um fator de coagulação, que anda em circulação no sangue na forma inativa. E a forma inativa da trombina que anda em circulação chama-se de protrombina. E quando ela é ativa, chama-se de trombina. E agora, uma outra coisa. Os fatores de coagulação vão existir na forma inativa e na forma ativa. A forma inativa é apenas o fator de coagulação em numeração romana. E quando estão na forma ativa, nós utilizamos esta mesma nomenclatura e adicionamos o sufixo A. Portanto, o fator 2, quando torna-se ativado, passa a ser fator 2 ativado. Da mesma forma que anteriormente o fator 7, quando passa a ser ativado, chama-se de fator 7 ativado. De qualquer forma, nós estamos aqui ao nível do fator 10, que passou a fator 10A porque foi ativado. E o que este fator 10 vai fazer é agora formar um complexo com 4 estruturas. E este complexo com 4 estruturas nós vamos dar o nome de complexo protrombinase. E dá-se o nome de protrombinase porque ele vai atuar sobre a protrombina, ativando a trombina. Este complexo protrombinase, formado por 4 estruturas, é constituído pelo fator 10A, pelo fator 5A, que é um cofator importante para esta reação, mas também por fosfolipídios e por cálcio.
O cálcio nós estávamos à espera que estivesse aqui presente, porque já falámos anteriormente que o cálcio é um mediador importantíssimo para o processo da coagulação. Os fosfolipídios estão aqui para nos relembrar que toda esta cascata da coagulação vai acontecer apenas onde aconteceu a hemostase primária. Ou seja, ocorreu a hemostase primária, temos lá plaquetas que têm à sua superfície fosfolipídios. E é nestes fosfolipídios e à superfície destes fosfolipídios que se vai fazer a ativação da hemostase secundária. E naturalmente que este sistema está perfeitamente desenhado para conseguir coincidir localmente com o processo de hemostase primária e de hemostase secundária. Portanto, temos este complexo protrombinase, constituído pelo fator 10, fator 5, fosfolipídios e cálcio, que atuam sobre a protrombina, ativando a trombina. Reparem mais uma vez o fator 2, a passar a fator 2 ativado. Esta trombina é a proteína central da cascata da coagulação, porque vai atuar no último elemento, que é o fibrinogênio, também chamado de fator 1, tornando em fibrina ou fator 1 ativado, sendo que é esta fibrina que vai formar a rede de fibrina que vai estancar a hemorragia. Quanto à via intrínseca, também chamada de via de ativação por contacto, ela tem início pela exposição de uma carga negativa presente no colagênio e, portanto, o colagênio que está no tecido subendotelial pode também ativar esta via intrínseca. Não é extrínseca como a anterior, porque naturalmente o colagênio não existe apenas no tecido subendotelial escondido da corrente sanguínea. Para além disso, para além da presença do colagênio, existem outros mediadores que participam nesta via intrínseca, nomeadamente o quininogênio de alto peso molecular, a pré-calicreína e o fator 12, que se vão ligar ao colagênio formando um complexo que vai depois ativar sequencialmente os fatores da coagulação. Ou seja, inicialmente temos temos um complexo formado por estas estruturas, que depois vão começar a ativar os fatores da coagulação, do qual o primeiro ativado é o fator 12. E depois aquilo que nós temos ao longo deste segmento são os fatores da coagulação a serem todos ativados uns pelos outros de forma sequencial, ou seja, o fator 12 ativa o fator 11, que ativa o fator 9, sendo que este fator 9 ativa o fator 8, e quando temos o fator 9 a ativar o fator 8, passamos agora a ter estes dois fatores a formarem um complexo juntos, portanto o fator 9 e o fator 8 juntam-se, mais uma vez com cálcio e fosfolipídios, conseguindo ter uma ação com de ativação do fator 10 a fator 10 ativado. Ou seja, mais uma vez a via intrínseca, se nós formos a ver, é relativamente curta, porque apenas temos dois fatores a serem ativados aqui, o fator 12 e o fator 11, e os últimos dois fatores que são ativados vão formar um complexo, portanto o complexo fator 9 mais fator 8 mais cálcio mais fosfolipídios, que vão, mais uma vez, ativar o fator 10 a fator 10 ativado. Este complexo, constituído por estes dois fatores de coagulação, mais cálcio e mais fosfolipídios, também se pode dar o nome de complexo tenase. Tenase porque, mais uma vez, vão atuar sobre o fator de coagulação 10, ou em inglês 10, e por isso é que está este nome. E, mais uma vez, como nós vimos, o fator 10 depois junta-se com o fator 5, fosfolipídios e cálcio, formando o complexo protrombinase, que ativa a protrombina e a trombina. Só para salientar, apesar de nós já termos falado extensivamente previamente, a via comum tem início com a ativação do fator 10 a fator 10 ativado, sendo que esse fator 10 ativado forma um complexo protrombinase em conjunto com o fator 5, cálcio e fosfolipídios, convertem a protrombina em trombina. Esta trombina vai depois atuar sobre o fibrinogênio, convertendo-o a fibrina, sendo que a fibrina vai depois participar na formação da rede de fibrina que vai estancar a hemorragia. E, portanto, se nós juntarmos tudo aquilo que nós falámos anteriormente, temos aqui este gráfico, que pode parecer um pouco difícil de ver ao início, mas que se torna fácil se nós formos decompondo isto por cada um dos elementos que participam na cascata da coagulação. E esse gráfico, para além de ter estes elementos que participam na coagulação, que são elementos procoagulantes, também tem elementos anticoagulantes, portanto, elementos que ajudam a regular a coagulação, mas da qual vamos falar apenas mais à frente. Só mostrar também que a trombina tem este papel central, porque depois consegue também, de forma retrógrada, ativar os restantes fatores da coagulação e, portanto, ter uma forma de amplificar toda esta cascata da coagulação que nós falámos até ao momento. Todo este processo de hemóstase termina, portanto, com a formação da fibrina. Já vimos que a fibrina esta formação da fibrina depende da formação de trombina, que é aquela protease que tem um papel central na cascata da coagulação. A trombina atua sobre o fibrinogênio. O fibrinogênio é o fator da coagulação que anda em circulação no plasma
e, portanto, nesta forma inativa, e, portanto, é uma proteína solúvel no plasma na forma inativa, que tem que ser ativada a fibrina por via desta ação da trombina. E, portanto, a trombina, atuando sobre o fibrinogênio, forma fibrina, inicialmente de forma monomérica, mas depois, de forma espontânea, essa fibrina monomérica vai se começar a polimerizar com outros resíduos de fibrina, formando um polímero de fibrina cada vez maior, ajudando, de facto, a formar este plug hemostático. Note-se ainda que existe um outro fator de coagulação a participar neste processo, que chama-se de fator 13, ou fator estabilizador do coágulo de fibrina. Qual é a função deste fator 13? Como vocês conseguem ver aqui, este polímero inicial de fibrina tem aqui algumas pontas soltas. E essas pontas soltas estão aqui para nos representar exatamente que este polímero de fibrina é ainda relativamente instável, ou seja, é mais sólido que o tronco plaquetário, mas ainda não é completamente estável para permitir a normal cicatrização do vaso que foi lesado. E, portanto, para estabilizar este coágulo de fibrina é necessário que o fator 13 atue sobre o polímero de fibrina, estabelecendo ligações covalentes entre os vários resíduos de fibrina. E, portanto, estamos a ver que estas pontas soltas que aqui existiam estão agora unidas, formando um polímero de fibrina que se diz cross-linked e, portanto, que é muito mais estável e consegue assegurar aquilo que nós queríamos, que é uma hemorragia estanque, para podermos agora regenerar o vaso sanguíneo. Agora que nós falamos da cascata da coagulação nesta via mais académica, portanto falando da via intrínseca e da via extrínseca, nós vamos agora falar de um modelo mais unificador da coagulação, que é chamado da teoria celular da coagulação. Isto não é mais quase uma repetição daquilo que foi falado anteriormente, embora seja visto de um outro ponto de vista e, portanto, ajuda-nos a entender como é que a coagulação funciona mais in vivo do que aquilo que nós falámos anteriormente. E, portanto, o que esta teoria celular da coagulação nos diz é que a coagulação vai acontecer ao longo de 3 fases sobreponíveis. Neste caso, a coagulação só é a hemostase secundária. Vai acontecer em 3 fases sobreponíveis que acontecem na membrana plasmática de 2 tipos de células. Células que expressam o fator tecidular e plaquetas ativadas. As 3 fases são a fase de iniciação, que ocorre em células que expressam o fator tecidular e, portanto, fora da vasculatura, esse tipo de células são fibroblastos, células musculares lisas, monócitos e células endoteliais ativadas. A segunda fase, que é a fase de amplificação, ocorre à superfície de plaquetas. E a terceira fase, que é a fase de propagação, consiste na geração de grandes quantidades de trombina. Temos aqui este esquema, que é um esquema relativamente bem feito, para nos ajudar a entender como é que estas 3 fases acontecem em sequência. Temos aqui à esquerda a fase de iniciação, que vai acontecer onde nós temos fator tecidular, que temos exatamente aqui, fator tecidular aqui e fator tecidular aqui, e isto à superfície de uma célula que expressa o fator tecidular. Temos depois aqui a fase de amplificação, que acontece à superfície das plaquetas, que nós vemos aqui. E finalmente temos aqui a fase de propagação, que consiste na formação de grandes quantidades de trombina. Fase de iniciação. Temos o fator tecidular, sendo que este fator tecidular vai combinar-se com o fator 7 e este complexo fator tecidular-fator 7, como nós já vimos anteriormente, vai pegar no fator 10 e ativá-lo a fator 10 ativado, sendo que este fator 10 ativado junta-se a cálcio, a fosfolipídios e ao fator 5 e converte a trombina na sua forma ativa. E isto foi aquilo que nós já falámos anteriormente. A grande novidade que nós temos deste modelo celular é que o complexo fator tecidular, fator 7, não ativa apenas a via extrínseca, mas consegue também atuar sobre um elemento da via intrínseca e, portanto, funciona como ponto de comunicação entre aquelas duas vias que nós academicamente distinguimos porque era-nos mais fácil para entender as duas vias. E este elemento de comunicação é o fator 9. E, portanto, estão a ver aqui que o fator 9 é também um substrato do complexo fator tecidular, fator 7, podendo ser ativado a fator 9 ativado. E esse fator 9 ativado vai ser fundamental na fase de amplificação, porque, naturalmente, o fator 9 ativado vai ativar a cascata da coagulação pelo lado da via intrínseca e vai, portanto, facilitar, por outra via, a formação de trombina. Portanto, em resumo, o que acontece nesta primeira fase, ou fase de iniciação, é o complexo tecidular, fator 7, a ativar quer o fator 10, quer o fator 9. Segue-se a fase de amplificação, que acontece na superfície de plaquetas ativadas e que consiste fundamentalmente na ativação de vários fatores da coagulação. Portanto, esta, por outras palavras, é dizer que esta fase de amplificação é
a ativação das cascatas de coagulação. Porque, como nós falámos anteriormente, a ativação da cascata de coagulação acontece na superfície de fosfolipídios. E onde nós temos fosfolipídios é, naturalmente, na superfície de plaquetas ativadas. E estão a reparar aqui que nesta fase de amplificação temos a ativação do fator 11, a fator 11 ativado, a ativação do fator 8, a fator 8 ativado, e a ativação do fator 5, a fator 5 ativado. E todos estes fatores vão ter um papel fundamental na formação de maiores quantidades de trombina. Por exemplo, o fator 5 é um cofator importante do fator 10, que nós já falámos na fase anterior, para a geração de trombina. E o fator 8 liga-se ao fator 9 e a cálcios e fosfolipídios, formando o complexo tenase, que também vai conseguir gerar grandes quantidades de trombina. E, portanto, tudo isto vai acabar por culminar nesta fase de propagação, que consiste na formação de grandes quantidades de trombina a partir dos complexos tenase e dos complexos protrombinase formados nas vias anteriores. Mais uma vez, tal como nós falamos em relação à hemostase primária, é importante que a hemostase secundária tenha mecanismos de regulação fisiológica. E esses mecanismos de regulação fisiológica, a sua grande vantagem é limitar a ativação da cascata da coagulação ao local vascular que está danificado e durante o período de tempo estritamente necessário para produzir a quantidade de fibrina necessária à oclusão da lesão. Nem mais, porque isso causaria uma trombose extensa, com prejudicamento do fluxo sanguíneo para os órgãos, nem menos, porque isso persistiria na hemorragia. Nós temos várias formas de controlar a hemostase secundária, algumas das quais nós até já falámos. Por exemplo, a primeira tem a ver com a ativação das proteases de serina da cascata da coagulação acontecer de uma forma sequencial, e apenas uma delas estará ativa durante um período de tempo. A segunda tem a ver com a formação dos complexos da cascata da coagulação acontecer na presença de superfícies celulares ativadas. Por exemplo, o fator celular que normalmente está ocultado da circulação, ou as plaquetas ativadas, que apenas ficam ativadas se tivesse ocorrido inicialmente a hemostase primária. O terceiro tem a ver com o fator celular, que é o principal ativador fisiológico da hemostase secundária, apenas está disponível em locais de exposição subendotelial. E o quarto, via de controlo, é que nós dispomos nas nossas proteínas da coagulação de proteínas que têm função anticoagulante, que vai de facto inativar a via da coagulação. Dessas proteínas anticoagulantes, de longe, a mais importante é a antitrombina. Também podem encontrar como sendo chamada de antitrombina 3. Apesar de se chamar de antitrombina, e naturalmente nós inferirmos que uma das suas funções vai ser inativar a trombina, ela consegue inativar muitos outros fatores da coagulação que aqui estão descritos, do qual o mais importante são a trombina e o fator 10. A maneira como ela é inativa e este fator da coagulação nós vemos aqui representado nesta imagem. Por exemplo, a antitrombina liga-se ao fator 10 ativado e forma um complexo impedindo que o fator 10 ativado se ligue ao seu substrato. E a mesma coisa acontece quando a antitrombina se liga à trombina, formando um substrato que impede que a trombina se ligue aos seus substratos. E estes complexos inativantes acabam por depois ser removidos da circulação pelo sistema reticuloendotelial e, portanto, isso funciona como um mecanismo de clearance de fator da coagulação que estão ativos. A antitrombina existe em circulação, mas, em condições normais, a sua ligação às proteínas da coagulação que estão ativas acontece de uma forma demasiado lenta para ser eficaz. E, portanto, para conseguirmos amplificar esse processo, nós dependemos de um acelerador que existe, por exemplo, à superfície de células endoteliais saudáveis, ao qual damos o nome de sulfato de heparina. Reparem mais uma vez que este acelerador da antitrombina apenas existe onde nós temos células endoteliais saudáveis. E, portanto, onde temos células endoteliais saudáveis, nós temos esta função anticoagulante da antitrombina potenciada e, portanto, não queremos lá a formação do coágulo. Onde não temos células endoteliais saudáveis, porque elas foram lesadas, nós não temos sulfato de heparina e, portanto, a antitrombina não vai bloquear o sistema da coagulação. A forma como este sulfato de heparina funciona é mais facilmente explicado se nós vermos este esquema que está representado com um mecanismo da heparina farmacológica. Até porque a heparina farmacológica tem muita proximidade com o sulfato de heparina expresso nas células endoteliais saudáveis. Portanto, a heparina, que é um fármaco que nós podemos dar aos indivíduos para ter uma ação anticoagulante, vai potenciar a ação da antitrombina por duas vias moleculares diferentes. Quando a heparina se liga à antitrombina por esta sequência pentasacarídica, vai inibir
a função do fator 10 ativado e inibe porque esta ligação da sequência pentasacarídica da heparina antitrombina vai promover uma alteração conformacional da antitrombina, fazendo com que ela se ligue mais facilmente ao fator 10. Esta sequência pentasacarídica da heparina existe em todos os tipos de heparina comercializados, quer na heparina não fracionada, quer na heparina de baixo peso molecular. Por outro lado, para a heparina se ligar à antitrombina e inibir a trombina, o mecanismo é diferente, não é um mecanismo de alteração conformacional, mas é um mecanismo de aproximação. E para além disso, a porção da heparina que vai conseguir inibir a trombina não é a mesma porção que inibia o fator 10 ativado. Para inibir o fator 10 precisamos dessa sequência pentasacarídica, mas para inibir a trombina precisamos desta outra sequência que apenas existe em heparinas de grande peso molecular, portanto em heparinas não fracionadas. E portanto daqui nós conseguimos inferir que farmacologicamente, quando nós utilizamos heparinas não fracionadas, elas vão se ligar à antitrombina, quer por esta via grande, quer por esta via da sequência pentasacarídica, e vão conseguir ter uma ação antitrombina e antifator 10 ativado. Por outro lado, quando nós utilizamos heparinas de baixo peso molecular, que apenas constituem e que apenas têm esta sequência pentasacarídica, elas apenas conseguem inativar o fator 10 ativado. Outra proteína tem uma função anticoagulante, é a TFPI, ou em inglês, Tecidular Factor Pathway Inhibitor, ou seja, é um inibidor da via do fator tecidular. Como nós estamos aqui a ver nesta imagem, a via do fator tecidular envolve naturalmente a ligação do fator tecidular ao fator 7, formando este complexo. E sabemos que este complexo vai depois ativar o fator 10, a fator 10 ativado. Reparamos aqui que este TFPI vai ocupar uma posição perfeita entre o complexo fator tecidular fator 7 e o fator 10 e, portanto, consegue efetivamente bloquear estas duas proteínas da coagulação. Consegue inativar quer o fator 7 ativado, quer o fator 10 ativado. E, portanto, entendemos que este TFPI é um importante inibidor da via extrínseca. Um outro inibidor importante da coagulação é esta trombomodulina. E, de facto, a forma como ela funciona está-nos tudo dito no nome. É uma modulina, portanto, uma molécula que modula a ação da portanto, da trombina. Portanto, o que ela vai fazer é modular a ação da trombina, fazendo com que a trombina passe de ter uma função procoagulante, que é aquilo que nós falamos até o momento, até ter uma função anticoagulante. Reparem como é que isto funciona. Nós temos aqui representado neste esquema células endoteliais saudáveis. E essas células endoteliais saudáveis, portanto em vasos não usados, expressam à sua superfície trombomodulinas. E essas trombomodulinas, caso eventualmente apanhem alguma trombina que foi formada num coágulo à distância, e essa trombina difundiu-se para este local onde não é suposto que se forme o coágulo, reparem que essa trombina liga-se à trombomodulina e esta ligação promove uma alteração conformacional na trombina, mudando a sua ação de procoagulante para anticoagulante. E o que é que este complexo trombomodulina-trombina, agora com função anticoagulante, vai fazer? Uma das primeiras ações deste complexo trombina-trombomodulina que nós vemos aqui neste esquema é atuar sobre outra proteína que existe na célula endotelial saudável, que é este complexo proteína C, receptor endotelial para a proteína C. E, portanto, este complexo trombina-trombomodulina vai clivar esta ligação entre estas duas proteínas, fazendo com que a proteína C seja libertada para a circulação. Esta proteína C vai ter uma importante função anticoagulante. No entanto, não a consegue fazer de uma forma sozinha. Para exercer a sua função anticoagulante, a proteína C tem de se ligar à proteína S, que é um seu cofator. Ou seja, se nós voltarmos a ver a imagem que nós vimos anteriormente, imaginamos que uma pequena quantidade de trombina que se formou num coágulo à distância migrou para um local onde não é suposto haver um coágulo. Neste local, temos células endoteliais saudáveis que expressam trombomodulina à sua superfície. Esta trombomodulina liga-se à trombina e promove uma alteração conformacional na trombina, fazendo com que ela passe a ter uma função procoagulante para uma função anticoagulante. Uma das primeiras funções do complexo trombina-trombomodulina é atuar sobre o complexo proteína C, receptor endotelial para a proteína C, e clivar a sua ligação, fazendo com que a proteína C seja libertada para a circulação.
A proteína C, que foi libertada para a circulação, não consegue por si só exercer uma ação anticoagulante. Para exercer uma ação anticoagulante depende da ligação a um outro cofator que chama-se proteína S. E, portanto, na realidade, aquilo que nós vamos ter é um complexo proteína C, proteína S, que vai ter ação anticoagulante. E essa ação anticoagulante, como é que é exercida? É exercida através da inibição dos fatores 5 ativado e do fator 8 ativado. Ou seja, a trombina, via ligação com a trombomodulina, vai inativar o fator 5 e o fator 8, impedindo efetivamente a formação de complexos fundamentais na cascata da coagulação. Nomeadamente, se inibir o fator 5 ativado impede que ele se ligue ao fator 10 e que, portanto, que forme o complexo protrombinase. E ao inativar o fator 8 ativado, impede que ele se ligue ao fator 9 e que, portanto, que forme o complexo tenase. E, portanto, em última análise, este complexo trombina-trombomodulina vai frenar a produção de mais trombina, tendo por isso esta ação anticoagulante. Quanto à fibrinólise. A fibrinólise não é mais do que a dissolução de polímeros de fibrina e, portanto, é um conjunto de processos que irá permitir a cicatrização da lesão vascular com o restabelecimento da permeabilidade vascular. Passamos agora para a fibrinólise. A fibrinólise não é mais que a dissolução dos polímeros de fibrina, permitindo que, uma vez o trombo hemostático tendo feito a sua função, que é interromper a perda de sangue, que possa agora ser dissolvido, permitindo agora o restabelecimento da permeabilidade vascular. A molécula central na fibrinólise é a plasmina, que é a degradadora da rede de fibrina. E esse processo de fibrinólise vai depender de reguladores, quer reguladores que estimulam a formação de plasmina, quer reguladores que inibam esta formação de plasmina. Vamos começar pelos ativadores da formação de plasmina. Uma coisa importante que nós temos de saber da plasmina é que, à semelhança das outras proteínas que nós falamos até agora, a plasmina é a forma ativa de um precursor que anda em circulação. E este precursor da plasmina em circulação é o plasminogênio. Nós vemos melhor aqui nesta imagem que temos plasminogênio em circulação, que para poder ser ativado em plasmina, que é a forma biologicamente ativa que depois atua na fibrina e a começa a degradar, depende da ativação enzimática. E existem várias dessas moléculas que nós damos o nome de ativadores de plasminogênio. Nomeadamente, podemos ter o TPA, que é um ativador de plasminogênio tecidular, ou o UPA, que é um ativador de plasminogênio da uroquinase, ou mesmo a via intrínseca do sistema fibrinolítico, ou seja, a mesma via intrínseca da coagulação, pode participar nesta ativação do sistema fibrinolítico. De longe, o mais importante ativador do plasminogênio in vivo, o ativador de plasminogênio do tipo tecidular. Nós vemos aqui nesta imagem que ele é produzido por células endoteliais, e sendo que este TPA vai ligar-se naturalmente ao seu substrato-alvo, que é o plasminogênio, promovendo a sua conversão em plasmina, que é de forma biologicamente ativa, que vai degradar o coágulo de fibrina, ajudando a restabelecer o normal fluxo sanguíneo. Gostava apenas de salientar que a ligação do TPA ao plasminogênio não vai acontecer onde houver plasminogênio. Ou seja, não acontece em qualquer local. Porque se acontece em qualquer local, se o plasminogênio anda em circulação, isto significa que nós poderíamos ter a ativação de plasminogênio e plasmina em qualquer local do organismo. Portanto, teríamos o risco de uma fibrinólise extensa, o que de facto não é benéfico. Esta ligação do TPA ao plasminogênio apenas vai acontecer em locais onde nós temos fibrina. Ou seja, em locais onde nós temos um coágulo. E, de facto, esta dependência da existência de fibrina para que aconteça a ativação do plasminogênio pelo TPA é importantíssimo para que nós possamos ter a limitação da fibrinólise a um local onde previamente aconteceu a hemostase. E, portanto, isto é uma das maneiras como esse processo é belamente regulado. Portanto, para além deste TPA, apenas aqui este slide para vos mostrar que existem outros ativadores de plasminogênio, nomeadamente o UPA, que também é produzido por células endoteliais, embora também possa ser produzido por células epiteliais renais, que também depende da presença da fibrina para poder exercer a sua ação, mas que depende de um outro receptor, que é o receptor UPA-R. E também temos a via intrínseca do sistema fibrinolítico, no qual os mesmos fatores que participam no fator da coagulação têm capacidade de ativar o plasminogênio. De qualquer forma, de longe, o mais importante é este TPA. E, inclusivamente, farmacologicamente, podemos utilizar formas recombinantes deste TPA para dar por via intravenosa a pessoas que têm fenómeno de trombose
de forma a acelerar a dissolução do coágulo. Isto, por exemplo, pode ser feito para dissolver coágulos, por exemplo, de AVCs ou de infartos do miocárdio. E, portanto, o que nós temos aqui neste slide é que o plasminogênio é ativado a plasmina apenas em locais onde temos a fibrina. E isto é ativado por ativadores do plasminogênio, do qual o mais importante é o ativador do plasminogênio do tipo celular. Sabemos que a plasmina vai depois atuar sobre a fibrina, sobre a qual ela foi formada, e formar, digamos, ou degradá-la, formando produtos de degradação da fibrina. Destes produtos de degradação da fibrina, poderias pensar que seriam apenas restos que não têm qualquer tipo de interesse, mas um deles tem interesse, pelo menos do ponto de vista diagnóstico, se, por exemplo, os D-dímeros. Os D-dímeros não são mais do que um desses produtos de degradação da fibrina. A grande vantagem de sabermos que eles existem é que podemos medi-los laboratorialmente, e quando medimos laboratorialmente, nós estamos a ter uma ideia da ativação do sistema fibrinolítico e de uma forma indireta da formação de um coágulo, porque sabemos que só temos fibrinólise se acontecer um coágulo previamente. E, portanto, um dos elementos dos D-dímeros pode ser vantajoso, por exemplo, no doente em que tenhamos a suspeita que teve uma embolia pulmonar, ou seja, um coágulo formado na circulação pulmonar, na qual, nesse doente, os D-dímeros estarão aumentados. Não porque o coágulo foi formado, necessariamente, mas porque o coágulo formado já está a sofrer a ação da fibrinólise, e, portanto, está a libertar a quantidade de D-dímeros para a periferia que nós conseguimos agora medir. Como são importantes os ativadores do plasminogênio e o plasmina, que é aquilo que está representado por estas setas a azul e que nós falámos anteriormente, portanto, quer o TPA, o ativador celular, quer o ativador do tipo uroquinase, quer a via intrínseca do sistema fibrinolítico, é importante para regular a ação da fibrinólise e inibidores da plasmina. E podemos ter vários tipos de inibidores da plasmina. Os mais fáceis de nós entendermos são inibidores que inativam diretamente a plasmina, que nós vemos aqui mais à direita, como por exemplo a alfa-2 macroglobulina ou alfa-2 antiplasmina, e sendo que esta é de longe a mais importante. Também podemos ter moléculas que são inibidores da plasmina de uma forma indireta, que são os chamados inibidores dos ativadores do plasminogênio. Ou seja, como o nome indica, são moléculas que inibem as moléculas que ativam o plasminogênio. Ou seja, o TPA ativa o plasminogênio e a plasmina, e o inibidor do ativador do plasminogênio inativa esta molécula. Portanto, para todos os efeitos, impede que exista a ativação do plasminogênio a plasmina. Existem 4 tipos de inibidor do ativador do plasminogênio: o PAI-1, o PAI-2, o PAI-3 e a nexina, sendo que de longe o mais importante é este PAI-1, em inglês, Plasminogen Activator Inhibitor. Nós estamos a ver aqui nesta imagem, ou neste grafismo, os vários tipos como o PAI-1 consegue inibir a ação dos ativadores do plasminogênio. Por exemplo, neste caso, formando um complexo com o TPA e impedindo, portanto, que o TPA se ligue ao plasminogênio e, portanto, impedindo esta ação da ativação do plasminogênio a plasmina. O último inibidor do processo da fibrinólise é este TAFI, ou Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor. De facto, o nome também nos diz muito daquilo que nós precisamos de saber sobre esta molécula. É um inibidor da fibrinólise, portanto já sabemos que vai acabar por impedir o processo de fibrinólise e sabemos que essa função está aí muito dependente da ativação do TAFI sobre as moléculas de fibrina, dificultando a ativação do plasminogênio na superfície da fibrina. E a forma como ela é ativada depende da trombina. Portanto, aquilo que resulta é que a trombina ou também a plasmina conseguem ativar a TAFI ativada, sendo que ele depois vai ter ação a fibrina. Portanto, este TAFI acaba por ser uma ponte entre o sistema da coagulação e o sistema da fibrinólise.